Bem-vindo você que nos acompanha. Semana Santa é sempre um momento propício para rever a nossa caminhada, a procissão interminável de nossas vidas, regada de encontros e desencontros diversos, sofrimentos múltiplos, mas esperança sempre. Em muitas comunidades, hoje é dedicado à reflexão sobre o encontro de Maria e seu filho Jesus. Gostaria de aproveitar essa cena para refletir com você sobre o outro encontro, o de Jesus com Judas Iscariotes, pouco antes de sua caminhada, de sua procissão rumo ao Calvário da morte. O texto que inspira nossa reflexão é Mateus 26, 14 a 25. Jesus está à mesa com os seus apóstolos, quando revela um encontro fatal com o seu traidor, o apóstolo Judas Iscariotes, aquele que cuidava da bolsa dos apóstolos. Portanto, o tema da nossa reflexão é Judas Iscariotes e Jesus, o encontro com o traidor, aquele que come no mesmo prato. Já pensou o que significa isso? Então vamos lá, não saia daí. Comecemos com as perguntas. Quem é Judas na tradição cristã? Por que os evangelhos canônicos apresentam Judas como traidor? Se Jesus era tão conhecido, ou até mesmo pelo Império Romano, por que ele precisaria de um delator? Ou será todo grande personagem precisa de um grande traidor? O que significa afirmar que o traidor come no mesmo prato? Ou que relação existe entre Judas e o povo judeu? Que relação existe entre Judas e o povo judeu? Boa pergunta. Então vamos à resposta a essa pergunta. O nome Judas tem relação com os judeus, sim. Judas teria sido colocado na lista dos apóstolos para dizer que os judeus trairiam Jesus. Pode ser uma pergunta também. Teria sido colocado nos evangelhos para dizer que os judeus trairiam Jesus? Creio que sim. Vamos lá. A figura de Judas foi criada então para estigmatizá-los como traidores. Na Baixa Idade Média, a igreja propagou a rejeição ao povo judeu. A tradição da memória de Judas, tanto nos textos canônicos inspirados como nos não inspirados, os apócrifos. Aliás, há um evangelho apócrifo gnóstico atribuído a Judas Iscariotes. Essas duas tradições procuraram imputar a Judas Iscariotes a culpa pela morte de Jesus. Há somente um fragmento apócrifo que transfere a culpa para a mulher de Judas, que foi considerada uma mulher muito má. Aliás, você quer saber mais sobre esse evangelho apócrifo e essa outra tradição apócrifa? Leia esse nosso livro aqui, capítulo 10, Apócrifos Aberrantes Complementares do Cristianismo Alternativos, Poder e Heresia, capítulo 10, trato sobre esta questão, analiso esse evangelho e dou algumas considerações sobre Judas nos apócrifos. Judas entregou Jesus por 30 moedas. Aí está uma outra explicação da relação dele com o povo judeu. Portanto, aplicando a gematria hebraica, isto é, o modo como os judeus fazem uma interpretação judaica, atribuindo nome a cada letra de um nome bíblico, escrito em hebraico. Portanto, Judas, em hebraico, Yud, cada letra do seu nome, começando pelo Yod, tem que vale 10, as outras todas têm um valor, você pode ver na tela, equivale no final a 30. Então, Judas, isso significa igual a traidores judeus. Considerando que o número 3 representa o divino, e 10 representa tudo que possa abarcar pelas mãos, como os 10 dedos, somando isso 30 também, 10 vezes 3, 30. Com isso quer dizer o seguinte, que com a sua atitude, Judas traiu completamente a Deus, o divino, em Cristo, assim como recordará sempre ao povo judeu a traição ao também judeu e histórico Jesus de Nazaré. Portanto, Judas traz no seu nome a punição e o preço de sua traição,
e a de seu povo. 30 moedas é o preço, né, é o seu próprio nome. 30 moedas é o seu próprio nome. A comunidade judaica de Mateus conta que Jesus convida os seus apóstolos para a ceia pascal e nela faz uma grande revelação, a de que o traidor estaria no meio deles. E o que é mais grave, para ele, melhor seria se não tivesse nascido. Tamanha seria a sua culpa. Essas palavras estão na boca de Jesus. Judas tem a sua figura enaltecida diante da grandiosidade de Jesus. Essa é a questão. Nesse sentido, nada melhor que um grande traidor. E a cena mais trágica ocorre quando Judas, já consciente de seu plano para prender Jesus, ainda pergunta, negando a sua culpa: por acaso sou eu, Senhor? Jesus responde com uma afirmativa: tu o dizes. Tu o dizes. Nesse encontro há dois elementos importantes: a negação e a admissão da culpa. Judas sabia que iria trair Jesus. Ele já tinha decidido por isso, mas come com o mestre no mesmo prato, demonstrando-lhe um falso sentimento. Era costume judaico comer na mesma panela, levando a mão e trazendo à boca. Jesus conhece a pretensão de Judas e por isso dá a conhecê-la. E eu lhe pergunto: qual mestre, pai, mãe, que não conhece o seu discípulo, o seu filho? Não é Deus quem escolhe Judas para trair. Judas opta por agir assim, desse modo. Judas não ama de verdade a Jesus. Ele usou a razão para trair o mestre. Por isso, seus sentimentos só poderiam ser falsos. Ele mesmo se entrega com seus falsos atos. E ao entregar Jesus, ele entregou a si mesmo. Essa é a questão. Quem não segue a Torá, o caminho de justiça, encontrará o caminho da morte, sem retorno à vida. A forca, o suicídio. É dramático o final da história de Judas. Ele procurou o chefe dos sacerdotes e anciãos para devolver o dinheiro recebido da traição. E esses nem fizeram caso do sofrimento interior de Judas. Eles disseram: que temos nós com isso? O problema é teu. Que temos nós com isso? O problema é teu. Judas então atirou as moedas no templo e foi enforcar-se. Triste cena, triste fim. As moedas serviram para comprar um terreno e nele fazer um cemitério para estrangeiros. Esse lugar recebeu o nome de Campo de Sangue, Mateus 27, 5 a 8. Por ser um personagem de notória fama entre os cristãos, ainda hoje, infelizmente, encontramos o costume de queimar Judas. Essa tradição traz um quê de antissemitismo e antijudaísmo. Queima-se o Judas com o intuito de queimar o povo judeu, por não ter aceitado Jesus como Messias. Essa tradição deveria ser abolida do meio de nós. Não é ecumênica. Jesus continua vivo no meio de nós. Traímos quem amamos. Usamos o poder do dinheiro para tirar a vida do outro. Entre os políticos, são inumeráveis os Judas de nosso tempo. Você pode lembrar de muitos deles aí. Eles roubam a esperança do nosso povo. Traem a confiança do voto. A culpa de Judas foi pesada. A nossa culpa deveria ser maior ainda, quando não propiciamos o encontro com Jesus que passa fome, que vive maltrapilho, desempregado, sem casa, sem teto, sem trabalho, sem acesso à educação. Quantos desencontros que clamam por encontros de vida e de esperança. Propicie você encontros de vida e de esperança. Propiciamos todos nós esta possibilidade. Que Deus nos ajude. Amém, assim seja. Foi útil para você? Então não se esqueça de compartilhar. Um abraço e até a próxima vez, se Deus assim o permitir.